retórica, não é uma palavra de invencionice. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com sua família, Deus está com a minha família. Ele garante que nós vamos chegar no destino. Aqueles homens estavam no barco, achavam que estava só, tinha um destino a chegar. E achavam que estava só, não estava alvo, não estava com Jesus físico dentro do barco, mas a presença de Jesus estava cuidando deles, é tanto que não afundarem, você não vai afundar, eu não vou afundar, nós não afundaremos. Deus quer que nós continuemos andando, diz o texto, para que caminhasse. Então, a força, a vontade do inimigo é que a gente pare. O desejo do inimigo é fazer com que a igreja pare. Ele se esforça para que a gente deixe de caminhar. E Deus diz assim, até no deserto é para caminhar. A fé tem que permanecer, temos que continuar caminhando em fé, de glória em glória. Quem é que caminha no deserto? Já é difícil de dia e de noite. Você pode olhar nos estudos aí, em qualquer... Deserto é inóspito. Deserto não tem nada. A própria palavra é estéril. Não produz nada, não dá nada, perigoso, peçonhas, animais peçonhentos, de dia calor demais, de noite frio demais, é areia nos olhos o tempo todo, é vento o tempo todo. Então, quem é que caminha? De dia é ruim de caminhar, de noite é impossível, sem Deus. Com Deus, caminha de dia e de noite. A palavra que Deus tem no meu coração, permaneça firme em fé. Essa situação vai passar, é um deserto, pode ter sido maior do que a gente imaginava. Quem entra no deserto não sabe, entra no Saara, entra no deserto no Chile, entra no deserto no Quênia. Às vezes a pessoa imagina que ele tem uma extensão e às vezes ele é mais prolongado do que se imaginava. Mas vamos chegar no outro lado em nome de Jesus, né? Porque o grande eu sou está conosco. Ele diz, de dia e de noite a nuvem da presença do Senhor. E outro texto mais lá na frente diz que o anjo do Senhor ia à frente. Não era só uma nuvem nem uma coluna de fogo, mas o anjo do Senhor, que todos nós sabemos que esse anjo no Antigo Testamento representa a presença de Jesus nos acompanhando no deserto, no meio da batalha, no meio das tantas provações, né? Êxodo 3, às vezes que Israel encontrou problema na caminhada no deserto, é porque eles pararam de prestar atenção em Deus, de invocar a Deus. Eles deixaram de se satisfazer só que a presença de Deus era suficiente para a sua vida. Enquanto que a gente sabe que a nossa provisão chamar Deus presente. Jirê é o Deus da provisão. Então, se eu tenho Deus presente na Deuteronômio, o quinto livro, 8:1, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os fazer, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Louvado seja o nome. Então, Deus é quem nos sustenta. A presença de Deus é quem nos sustenta de coisas que nós não conhecemos. Estamos sendo açoitados por um vírus desconhecido, mas somos cobertos por situações que a gente desconhece. Existe uma batalha espiritual e Deus está em nosso favor. Deus está batalhando em nosso favor, aquilo que a gente não consegue ver, não consegue. Eu tenho muita prudência e tomo cuidado, vez por outra eu digo, olha Jesus, se o Senhor não guarda em bom vigia, porque você toma cuidado do negócio, quando vai ver a chinela, esqueceu a chinela, esqueceu não sei o que, lá vai, mas Deus tem nos guardado. E eu profetizo o guardar de Deus no seu lar, no meu lar, na sua família, nessa pessoa que está mais distante, nessa pessoa que está lhe preocupando. Eu profetizo o guardar de Deus em nome do Senhor Jesus. Ele nos guarda e nos sustenta com coisas desconhecidas. Maná era conhecido? Não era.
surgir água da rocha era conhecido? Não era. Mas Deus, ele é grande, ele faz surgir coisas novas para sustentar o seu povo. Se está vendo uma coisa nova, o deserto para aquele povo, a dificuldade do deserto que eles estavam enfrentando era algo novo. Deus apresenta coisas novas para ajudar o seu povo a enfrentar essas dificuldades. Né? Quem alguma vez tinha notícia de uma nuvem, que se tinha notícia era, vai chover, não vai, olha para o céu, ainda vem chuva, não vem. Pronto, não tinha notícias de chuva, mas Deus, ele apresenta uma novidade, né? Até então não se tinha notícia de nuvem acompanhando o povo nenhum, né? A nuvem da presença do Senhor é quem preservava aquele povo e preserva a minha e a sua vida. Eu já assisti muitos filmes na minha vida, querido. Uma semana do fugitivo que fugiu do presídio, ou no faroeste que fugiu lá da cidadezinha, não sei como, aí com uma semana o rosto todo rachado, descascando, os lábios todo rachado, aí vem o grande herói com um cantil e pinga 2 gotas d'água, e aquela coisa, a pele dessas pessoas eram frescas, porque tinha o Espírito, tinha o sopro do Espírito na minha vida. Estamos com medo, temos receio, temos ansiedade, mas temos o sopro, o refrigério do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Olha, preservando, era assim preservando as pessoas no deserto, é assim preservando a minha e a tua vida. Tudo que aquelas pessoas precisavam e tudo que eu e você precisamos é a presença e a provisão do nosso Deus. Deus presente e a provisão de Deus e o vento do Espírito Santo de Deus soprando. O vento da presença do Espírito Santo. O vento vai soprar em nome de Jesus no meu lar, no teu lar, trazendo boas novas, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alegria. O vento vai soprar. O diabo tentou Jesus, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas do que sair da boca de Deus. Olha o que é que a boca de Deus está falando para você nessa noite. O vento vai soprar, o vento do Espírito Santo, o refrigério. Receba o refrigério nessa noite, receba a paz, receba o bálsamo, receba a unção, receba azeite fresco sobre a sua vida, receba vigor sobre a sua vida nessa noite, né? Porque não só de bom verão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas do serão acrescentadas. Primeiro buscar a Deus. O Salmos 16, versículo 11, diz assim, far-me-ás, o Senhor me fará ver, em outra versão, far-me-ás ver a vereda da justiça, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Perpetuamente está incluído deserto, geleira, Polo Norte, Polo Sul, Alasca, Senegal, Quênia, onde for que você está ouvindo, perpetuamente está incluído a presença de Deus, aonde você estiver, aonde tiver um filho dele, a presença de Deus ali estará, porque Deus não mente. A palavra dele é verdade, é verdadeira, louvado seja Deus. Então, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, tem a provisão de Deus aparece. Não está dizendo que ele fez desaparecer o deserto. Talvez a gente ache que esteja pouco. Eu até entendo. E a gente tenta de uma forma ou outra. Eu louvo a Deus que ele me abençoou muito, mas de uma forma ou outra a gente tenta ver as situações que estão passando para ver o que é que pode ajudar, mas o fato é que aquele povo no deserto contava com a provisão de Deus. Deus é um Deus de detalhe, de minúcia, e ele cita, ele diz, por acaso sua roupa rasgou, a sua pele rasgou, os seus sapatos rasgaram, por acaso, Deus está mostrando que ele tem pouco, mas ele tem sustentado, ele tem guardado, tem abençoado. Eu conheço pessoa que chega no carro com a televisão da mais cara, 4K, H, não sei o que, e liga e bota na tomada e a bicha não pega. E ele volta lá, o cara diz, ô amigo, a garantia era só 2 dias, agora você vai ter que mandar para autorizada. E manda, aí aonde? É lá naquele país.
Eita, papai. Lá vai a situação, né? Mas quem tem papai do céu tem aquela filha pisé que dá uma tapa de lado e pega. Que é aquele rádio que pega para ouvir a palavra de Deus na rádio. Tem o seu sonzinho que pega para ouvir o louvor. Tem o que tiver dentro de casa tem a bênção de Deus. O liquidificador, a gente, como é que esse bicho ainda roda? Roda. Por quê? Porque Deus que deu ordem, não quebra, não queima. No máximo trocou, pode lembrar aí, no máximo você trocou o chicote do interruptor, porque o bicho tem mais anos de uso do que, né? Mas Deus tem guardado. Quando chegar um novo, ele vai dá ventilador, dá cozinha completa, diga eu recebo em nome de Jesus, dá casa nova, Deus faz coisas maravilhosas, mas enquanto isso, no tempo do deserto, a provisão e o cuidado de Deus em nome de Jesus, né? E buscar o reino de Deus é entender o tempo de Deus. Está tendo um tempo de estarmos guardados, está tendo um tempo de estarmos em nossos lares, vamos respeitar esse tempo. Quando a nuvem subia, podia ser de madrugada, de manhã, a hora que a nuvem subisse, o cara está cozinhando, a nuvem subiu, fecha tudo, fecha a tenda, enrola tudo e vamos seguir, porque senão a gente perde o propósito, perde a presença e só tem provisão pela presença. Só tem provisão da parte de Deus pela presença. A coluna de fogo está parada? Tá. Andou, pode ser de madrugada, de noite, de dia e de noite. Deus disse é de dia e de noite. Na hora que ele botar a nuvem para andar, tem que andar. Na hora que ele botar a coluna de fogo para andar, tem que andar. Se Deus está movendo a nuvem e a coluna de fogo na tua vida, querido, não é hora de estar prostrado. Temos que caminhar pela fé. Caminhar pela fé é diferente de estar no meio da rua batendo papo, se arriscando a se contaminar e contrariar os planos de Deus. Conheço pessoas que foi num trabalho da irmãzinha lá não sei aonde e houve um grande prejuízo. Eu sei, não quero entrar nem nos detalhes de quantas histórias a gente já escutou, de pessoas que transgrediram. Deus disse, eu estou te guardando, selou tua casa, botou um anjo com espada desembanhada. O que é que o ungido faz, a ungida faz? Sai debaixo da presença de Deus e vai dizendo que vai buscar Deus lá não sei aonde, achando que Deus não está aí dentro da sua casa e que essa palavra aqui não é viva e não te encontra. E Deus não está no teu quarto agora, na tua sala, na tua rede onde você está, no teu trabalho, na embarcação, no hospital, no presídio. Deus está com você. Você não precisa ir para canto nenhum se expor. Claro que você trabalha, temos orado, querido. Olha, você que é profissional, Deus te abençoe poderosamente. Você que é motorista, você que trabalha na urbana. Como eu queria sair, de verdade, dar um abraço nos garis que passam aqui. Mas, como eu faço parte do grupo de risco, devido a algumas situações, então, mas eu espero, em nome de Jesus, essa situação vai passar e o Natal desse ano vamos fazer algo maravilhoso. Quando eles passarem, quando o policial passar, eu vou agarrar ele pelo pescoço. Ele diz, pega o doido que ele está me estrangulando. Não, eu quero dar um beijo, quero dar um abraço. Obrigado, porque vocês trabalharam durante esse período. Profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, obrigado, que Deus abençoe e guarde, mal nenhum chega à tua vida, em nome de Jesus. Então, a presença de Deus, a hora quem diz é Deus, a velocidade é quem diz é Deus. A nuvem está devagar, é devagar. A nuvem é rápido, vamos andar rápido. A coluna está devagar, está devagar. Se a coluna está rápido, vamos andar rápido. Quem diz a direção é Deus, quem diz a hora é Deus, quem diz a velocidade é Deus. Você pode dar glória a Deus por isso nessa noite, que Deus está falando com você. Ele sabe a hora, o lugar, o tempo, o dia, como é, que hora vai ser, que hora não é. E na hora que for, vai ser, e Ele é Deus, e a presença dEle é conosco, e estamos guardados. Por acaso, aí diz o Senhor, porque Ele vai e nos lembra. Para começar, se você está me escutando, querido, é porque você está vivo. E os vivos dizem essa santa palavra que glorifica a Deus. Eu não vi você dando uma glória a Deus ainda nessa noite, nessa manhã, nesse dia, nessa tarde. Dê uma glória a Deus para Jesus. Glória a Jesus. Adore o nome dEle, exalte o nome do Senhor. Ele tem mantido você vivo. Está ouvindo no hospital? Amém, que é para você saber que Deus tira do hospital.
Para você saber como ele é generoso, como ele é bom. A pessoa entra ali naquela situação, olha a situação triste, mas ele resgata, a boa mão do Senhor te resgatando essas pessoas. Estenda a tua mão profética aí, você não vai sair só, vai sair arrastando muitas pessoas daí em vida, porque os vivos glorificam a Deus. Dá uma glória a Deus aí, minha irmã. Dá uma glória a Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Vivos. Aleluia. A melhor vontade para a minha vida e para a tua vida é a vontade de Deus, querido. A melhor vontade para a minha vida e para a tua vida é a vontade de Deus. Tiago 4, humilhares debaixo da potente mão de Deus. Como é que a terra estava caminhando? Como é que todas as vertentes, a gente fala assim, me parece que o pastor Marconi está falando da denominação. Não é. É todas as vertentes. Né? Se é na igreja católica, tem que ter dois papas, porque um pensava assim, o outro é do outro jeito. Aí, se é assim, é de um jeito, se é na igreja, cada um andando, e ninguém queria mais ficar embaixo se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Humilhados debaixo da potente mão de Deus, e você que está humilhado vai resistir o diabo. O que é que o diabo traz? Essa doença que trouxe lá daquele país lá, né? Essa doença terrível, mas quem estava humilhado e guardado debaixo da presença e da vontade de Deus vai resistir o diabo e as suas obras. O que é que o diabo veio para quê? Para roubar, para matar e destruir. Está guardado debaixo da presença de Deus. Essas coisas, você não é roubado, você não é destruído, você não é morto. Por quê? Porque você está guardado. Ele é meu, ninguém toca. Ela é minha, ninguém toca. Louvado seja Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Dê glória a Deus, meu irmão. Aleluias. Humilhados. A presença de Deus é que quebra o jugo, né? E Deus sabe a direção. Deus sabe a direção. Louvado seja Deus. Aleluias. A presença de Deus, queridos. A presença de Deus. Tem gente que acha que a presença de Deus depende de você estar vendo milagre. É por isso que muita gente fica andando de igreja em igreja, de profeta em profeta, de ministério em ministério, porque quer ver Deus falando toda hora, como se fosse uma pérola exclusiva, que de fato você é, mas não precisa ter toda hora Deus está dizendo, porque Ele já disse, você é a pedra que adorna a coroa do rei. Não tem, quem tem um selo desse, uma marca desse, querido, está na tua testa. Você tem a marca, tem um selo, o sangue de Jesus na sua vida, então você tem um brilho, não precisa sair reafirmando isso toda hora, porque a própria palavra que foi dita, quem disse Jesus, ele coisou, falou e selou, pronto. Aí tem gente que tem que estar vendo toda hora, e olha, veja um exemplo. Quando eles estavam no Egito do pecado, tinha nuvem? Não tinha. Tinha coluna de fogo? Não tinha. Mas quando eles se puseram a caminhar, apareceu a presença de Deus. Quando eles desejaram estar debaixo da situação de resgate, apareceu a presença de Deus. Mas tem hora, e a nuvem estava sempre lá, ou em cima ou à frente, ou em cima ou à frente, ou em cima ou à frente, e junto com a nuvem tem um sopro do Espírito refrigerando o deserto. E no calor à noite, aquele fogo, né, da coluna de fogo, e vinha um vento aquecendo, olha que maravilha, né? Aquilo cercava os ventos frios do deserto, daquela areia nem entrava, né? Não entrava nada, porque está cercado. Você vê que a pele ficava perfeita. Por quê? Porque não tinha o açoite Mas teve uma hora que eles não viram a nuvem. Você sabia disso? Não, porque eu não estou vendo, eu nunca mais vi Deus fazendo um milagre na minha vida. Querido, é porque Ele está defendendo. Quando a nuvem saiu da frente, quando a nuvem saiu de cima, saiu o anjo também para trás. Para onde? Para defender. E ele disse assim, agora se vira todo mundo para ficar olhando o que é que eu estou fazendo. Ele disse, sigam. Siga como? Pela fé. Continue caminhando pela fé. Continue sendo guiado pela fé. Continue agindo pela fé. Deus já deu a direção, já disse o que é que nós temos que fazer. Não é para decair, não é para regressar, não é para abrir mão, não é para desistir. Deus não tem prazer que a gente vai para trás, que a gente volte atrás. Ele é que volta para trás para nos defender, né? Faraó vinha para combater e Deus foi lá para trás para defender. Então eles não estavam vendo, mas Deus estava presente.
E aí é que estava presente mesmo, porque o perigo vinha e Deus defendendo. Ele não podia ver, né? Mas tinha um sopro da fé que está soprando na tua casa nessa noite. Você que está no seu carro, no Uber, no ônibus, viajando, você que está embarcado, você que está em outro estado, em outro país, em outro continente, querido, Deus está com você, o sopro do Espírito Santo de Deus está com você, para você persistir, para você caminhar. Como esse povo que eles não se viraram. Hebreus capítulo 11 diz, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e do que não se vê. Eu espero, eu não vou nem olhar, vai acontecer, ele vai voltar aqui para a minha presença, e enquanto isso eu estou sendo cuidado. Os milagres vão acontecer, porque nesse momento é batalha, eu estou sendo defendido. Você pode dar uma glória a Deus, você recebeu aí isso? Não, porque a gente queria muita coisa, mas estamos sendo defendidos. Dá uma glória a Deus por isso aí. A defesa do Senhor é que está nos mantendo vivos, né? Hebreus capítulo 11, firme fundamento do que eu espero. Eu estou esperando em Cristo, estou andando, caminhando em fé. Esperando, porque vai haver milagre novamente. A nuvem vai voltar para frente novamente e eu vou ver os sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E para viver, né? Para viver. Não é para morrer. A fé é para viver. Leia lá em Coríntios. Para viver. A batalha é ganha pelo Senhor para que vivamos. 1 Coríntios. Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 10, 38 diz, mas a Pentecostal diz, mas o justo, né? É um pouquinho diferente, a Pentecostal diz assim. Hebreus capítulo 11. No começo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Hebreus capítulo 10, 38 diz assim, guardem na sua, mas o justo, mas as outras versões, que João Ferreira de Almeida nessa versão ele botou o justo, mas as outras versões diz o meu justo, olha, personalizado, para você, tá vendo minha filha? Tá vendo meu filho? Você tá entendendo, querido? O meu justo viverá da fé. Talvez a gente não tenha alguns recursos que outras pessoas têm, outros países têm, outras capitais têm. Viverá. Diga, recebo. Viverá da fé. E se nós recuarmos, o Senhor não tem... o texto diz aqui, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. É Deus falando. Se recuar, a minha alma não tem prazer. Deus está dizendo, se nós recuarmos na nossa fé, se nós definharmos em nossa fé, Deus não tem prazer. Só tem uma forma de agradar a Deus. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, nós estamos trazendo uma palavra para um exército especial, para a geração de Caleb, para a geração de Josué, para a geração daqueles que vão atravessar, que vão perseverar. A promessa é para todo mundo. Mas todo mundo tem uma coisa chamada livre-arbítrio e direito de escolha. E se você nessa noite escolher viver, como está lá no Pentateuco, escolhe, pois, a vida, escolhe viver, escolhe ficar no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você viva. Ele não nos resgatou para a morte, mas para a vida. Então, que você viva. Somos essa geração, o povo que detém, que prossegue em fé. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, talvez você não tenha lido ainda, mas diz que esse povo foi batizado na nuvem e no mar. Olha que coisa tremenda. Batismo completamente inovador, não há outro registro como Deus está nos batizando, porque o batismo na água é um só.
mas Deus está nos batizando com o sopro do Espírito Santo. Estamos descendo novamente, porque já morremos e ressuscitamos em Cristo. E a morte não prevalece mais sobre nossa vida, não tem poder. Porque aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos batizados com o sopro do Espírito Santo de Deus. Receba revestimento nessa noite. Receba unção, receba renovo. Receba renovo de dons, receba dons espirituais. Receba poder, receba liberdade de profetizar na vida das pessoas, de orar e o Espírito Santo e Jesus entrar nas casas das pessoas, nos hospitais, nos presídios. Você que está com um filho, que está num presídio e está com medo porque está vendo uma pandemia, vou receber autoridade nessa noite de estender a mão e dizer 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, que a gente não quer que ninguém caia, mas eu digo assim, segundo a palavra de Deus, mas aquele não será atingido porque a presença de Deus está em todo lugar. Você ora, clama a Deus e a presença de Deus cobre a nossa ascendência, a nossa descendência, esposo, esposa, filho, filha, marido, esposa, pais, mães, amigos, igreja. Recebamos o sopro do Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse domingo, Senhor. E te agradecemos por essa palavra poderosa que fala da tua presença. Ó Pai, quantos hinos maravilhosos. Agora, recentemente, escutamos um hino que fala da tua presença, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós sabemos que a tua presença é uma realidade, foi passada aqui trecho por trecho, nos garantindo, mas só o teu Santo Espírito convence o homem, Pai. Convence-nos nessa noite, convence-nos com força, com restauração, com saúde, com gozo, com alegria, com paz, com bem-estar, com ânimo, com saúde, com união, unidade com o Senhor, com restauração. Abençoa com toda sorte de bênção, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que nós te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E aqueles que creem dizem amém, e eu creio, digo amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo esse povo aqui em toda a terra, hoje e para todo sempre, aqueles que creem dizem amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.